Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. O tema da nossa videoaula de hoje, a indutância, está devidamente fundamentada no capítulo 30 do terceiro volume da obra Fundamentos de Física, Halliday, editora LTC. Enrole um pedaço de fio de cobre em volta de um lápis para formar uma bobina. Se você colocar esta bobina em um circuito, ela se comportará de forma bem diferente de um pedaço retilíneo de fio. Em um carro comum movido a gasolina, esse tipo de bobina torna possível que a bateria de 12 volts produza os milhares de volts necessários para gerar a centelha no espaço entre os eletrodos da vela de ignição do motor e colocá-la em movimento. Todas essas aplicações, entre muitas outras, envolvem os efeitos da indução. Lá no capítulo 25, nós verificamos que, graças à sua capacitância, um capacitor carregado armazena energia entre as suas placas. Neste capítulo, nós vamos demonstrar que um indutor armazena energia entre as suas espiras quando percorrido por uma corrente elétrica. O tipo mais simples de indutor é o solenoide. Se as espiras do solenoide que estamos usando como indutor conduzem uma corrente I, a corrente produz um fluxo magnético φ subíndice B na região do indutor. A indutância do indutor é definida então pela relação L, que é igual a N vezes φ subíndice B sobre I, em que N maiúsculo é o número de espiras do solenoide. Dizemos que as espiras do solenoide estão enlaçadas pelo fluxo magnético. A indutância L é, portanto, uma medida do enlaçamento de fluxo magnético produzido pelo indutor por unidade de corrente. No sistema internacional, a unidade de fluxo magnético é o Weber. Assim, a unidade de indutância no SI é o Weber por ampere. Essa unidade é chamada de Henry, em homenagem ao físico americano Joseph Henry, contemporâneo de Faraday e um dos descobridores da lei da indução. A indução possibilita a identificação de importantes fenômenos físicos. Por exemplo, uma corrente variável em uma bobina induz uma fém em outra bobina adjacente. O acoplamento entre as duas bobinas é descrito pela indutância mútua. Além disso, também verificamos que uma corrente variável em uma bobina também induz uma fém na própria bobina. Este fenômeno é conhecido como autoindutância. Iniciaremos a nossa análise agora a partir do primeiro caso. Considere duas bobinas vizinhas, como ilustrada na tela. Uma corrente circulando na bobina 1 produz um campo magnético B e, portanto, um fluxo magnético através da bobina 2. Quando a corrente na bobina 1 varia, o fluxo magnético através da bobina 2 também varia. E, de acordo com a lei de Faraday, isso produz uma fém na bobina 2. Sendo assim, a variação da corrente em um dos circuitos produz uma corrente induzida no outro circuito. O campo magnético criado pela bobina 1 é proporcional a I1, de modo que o fluxo magnético φ2 também é proporcional a I1. Assim, quando I1 varia, φ2 também varia. Esse fluxo magnético variável induz uma fém ε2 na bobina, dada pela lei de Faraday. Poderíamos representar a proporcionalidade entre φ2 e I1 na forma φ2, que é igual a uma constante vezes I1. Contudo, é mais conveniente incluir o número de espiras N2 na relação, introduzindo uma constante de proporcionalidade M subíndice 2,1, chamada de indutância mútua das duas bobinas. Deste modo, nós temos que N2 φ2 é igual a M21 I1, em que φ2 é o fluxo magnético através de uma única espira da bobina 2. Derivando os dois lados dessa expressão em tela, ficamos então com N2, a derivada de φ2, é igual a M21, a derivada de I1. Temos que a fém induzida na segunda bobina pode ser escrita na forma
ε2, que é igual a M21, a derivada em relação ao tempo de I1. Ou seja, a variação da corrente na bobina 1 induz uma FEM na bobina 2, diretamente proporcional à taxa de variação da corrente. Integrando ambos os lados da equação e regrupando seus termos, a indutância mútua M21 pode ser escrita na forma M21, que é igual a N2φ2 sobre I1. Nós podemos repetir o raciocínio anterior para o caso oposto, no qual uma corrente variável I2 na bobina 2 produz um campo magnético variável φ1 e induz uma FEM ε1 na bobina 1. Verificamos que a constante correspondente M12 é sempre igual a M21, até mesmo quando as duas bobinas não forem idênticas e o fluxo através delas não seja o mesmo. Chamamos esse valor comum simplesmente de indutância mútua, designada pelo símbolo M maiúsculo, sem nenhum subscrito. Essa grandeza caracteriza completamente a fé induzida pela interação das duas bobinas. Logo, nós podemos escrever ε2 como sendo menos M, a derivada da corrente 1 no tempo, da mesma maneira, ε1, que é igual ao negativo de M vezes a derivada da segunda corrente no tempo. Os sinais negativos nas equações em telas decorrem da lei de Lenz. A primeira equação afirma que a variação da corrente na bobina 1 produz uma variação de fluxo magnético na bobina 2, induzindo uma FEM na bobina 2 que se opõe à variação desse fluxo. Na segunda equação, os papéis desempenhados pelas bobinas são invertidos. A indutância mútua M, então, é dada por M, que é igual a N2φ2 sobre I1, N1, que é φ1 sobre I2. Sua unidade de medida no sistema internacional é também o R. Atualmente, inúmeras são as aplicações de sistemas que se utilizam de indução mútua para fazer o carregamento. Então, por exemplo, aqui em tela, nós temos uma escova de dente, onde na base dela nós temos uma bobina que é alimentada por uma corrente alternada que vem de uma tomada. Dentro da escova, o que é que nós temos? Nós temos uma segunda bobina que, por sua vez, está conectada à bateria. Então, o que acontece? A primeira bobina da base induz uma corrente elétrica na segunda bobina da escova e essa corrente elétrica é utilizada para carregar a bateria da sua escova. Olha que bacana isso, né? A gente chama isso de carregamento wireless, né? E isso não tem só em escova de dente, não. Os celulares modernos hoje são carregados também por indução. A mesma coisa. Nós temos uma base onde nós temos uma bobina que está conectada a um sistema de corrente alternada e dentro do celular nós temos uma espira bem fininha que é utilizada para fazer então o carregamento. Joia, né? Agora nós já estamos em condições de fazer a análise do segundo caso, aquele no qual temos apenas um único circuito isolado. Nós já sabemos que quando existe uma corrente em um circuito, ela produz um campo magnético que gera um fluxo magnético através do próprio circuito. Quando a corrente varia, esse fluxo também varia. Portanto, qualquer circuito percorrido por uma corrente variável possui uma FEM induzida nele mesmo pela variação do seu próprio fluxo magnético. Essa FEM é denominada de FEM autoinduzida e é representada por ε subíndice L. De acordo com a lei de Lenz, uma FEM autoinduzida sempre se opõe à variação da corrente. Se porventura não existe nenhuma possibilidade de confusão com relação à indutância mútua, a autoindutância ela é numericamente igual à indutância L da bobina, aquele que nós calculamos no início dessa aula. Quando a corrente I no circuito varia, o fluxo magnético também varia. Desse modo, reagrupando os termos dessa equação em tela e derivando em relação ao tempo, ficamos com N vezes a derivada em relação ao tempo do fluxo magnético, que é igual a L vezes a derivada em relação ao tempo da corrente. De acordo com a lei de Faraday, para uma bobina com N espiras, o lado esquerdo desta equação em tela é igual ao negativo da FEM autoinduzida. Assim, nós ficamos com εL, que é igual ao negativo de L vezes a derivada em relação ao tempo de I. O sinal negativo decorre da lei de Lenz. Ele mostra que a FEM autoinduzida em um circuito se opõe a qualquer variação de corrente que ocorra nesse circuito. Vamos estudar agora
o comportamento de um indutor em um circuito elétrico. Então entenda, o dispositivo de um circuito projetado para possuir um valor particular de indutância denomina-se indutor ou reator. O símbolo usado para designar um indutor em um circuito é esse que eu acabei de colocar aqui na tela. Assim como os resistores e os capacitores, os indutores são elementos indispensáveis na eletrônica moderna. O objetivo de um indutor é criar uma corrente que se oponha à variação da corrente no circuito. Um indutor colocado em circuito de corrente contínua ajuda a manter a corrente constante, apesar de eventuais flutuações da fé aplicada. Em um circuito de corrente alternada, o indutor pode ser usado para suprimir variações de corrente que sejam mais rápidas do que as desejadas. Para entendermos o comportamento de circuitos contendo indutores, precisamos desenvolver um princípio geral, semelhante à lei das malhas de Kirchhoff. Para aplicarmos essa regra, percorremos o circuito calculando sucessivamente a diferença de potencial através de cada elemento do circuito. A soma algébrica de todas as diferenças de potencial através do circuito fechado deve ser igual a zero, porque o campo elétrico produzido pelas cargas distribuídas ao longo do circuito é conservativo. Porém, dentro do indutor, o campo elétrico induzido é não conservativo. Assim, não podemos associar a este campo não conservativo uma DTP para pontos que estão dentro do indutor. Assim, para pontos que estão fora do indutor, como por exemplo os pontos A e B da imagem que está aqui na tela, a DDP pode ser determinada. E ela é numericamente igual ao valor absoluto da fé induzida. O sinal do valor da DDP depende do comportamento da corrente elétrica, se ela está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Lembrando que se a corrente for constante no tempo, a fé induzida na bobina ela é nula. Dentro desse contexto, considere a imagem em tela. Nela, nós temos um circuito em série contendo uma FEM, um resistor, um indutor e uma chave S. Quando a chave S é colocada na posição A, por exemplo, a corrente no resistor começa a aumentar. Se o indutor não estivesse presente, a corrente atingiria instantaneamente seu valor final, que seria E sobre R, como se fosse um circuitinho composto apenas pela bateria e o resistor. A presença do indutor faz com que uma força eletromotriz induzida E subíndice L apareça no circuito. E de acordo com a lei de Lenz, a força eletromotriz induzida se opõe ao aumento da corrente, o que significa que tem sentido oposto da força eletromotriz da fonte, fazendo com que a corrente no circuito seja menor que E sobre R, enquanto o L estiver presente. Com o passar do tempo, a taxa de aumento da corrente diminui e o valor absoluto da fé induzida, que é proporcional a dI dt, também diminui. Assim, a corrente tende assintoticamente a E sobre R. Vamos agora analisar o circuito do ponto de vista quantitativo, percorrendo o circuito no mesmo sentido da corrente a partir do ponto Z. Para auxiliar essa tarefa, nós temos aqui na tela também um gráfico do potencial elétrico ao longo do percurso que será feito, tá bem? Então, observe que neste gráfico nós estamos registrando todas as elevações e as quedas de potencial elétrico à medida que nós vamos passando pelos diferentes componentes do circuito. Ou seja, então começando no ponto Z, o primeiro componente que a gente encontra é justamente a FEM. Tá? Então, quando nós passamos a FEM, o percurso coincide com a flechinha da FEM. Então, neste caso, observe que nós temos uma elevação de potencial elétrico mais E. Na sequência, depois de passarmos pelo ponto X, ao passar pelo resistor no mesmo sentido da corrente I, o potencial elétrico diminui de R vezes I. Assim, quando passamos do ponto X para o ponto Y, a DDP varia de menos R vezes I. E, finalmente, ao passar pelo indutor, como a corrente está variando, ou seja, aumentando ao longo do tempo, existe uma força eletromotriz induzida de valor absoluto, εL, que é igual a L dI dt. Agora, para se opor ao aumento do valor da corrente, o sentido de εL é para cima. Além disso,
Perceba que o sentido da corrente é para baixo. Assim, quando passamos do ponto X para o ponto Z, atravessando o indutor no sentido contrário de εL, a ddP varia de menos L dI dt. Agora vejam, por que isso está acontecendo? E qual é a interpretação que nós fazemos desses sinais que apareceram nessas equações? Olha, pessoal, quando nós estamos passando pela FEM entre o ponto Z e o ponto X, a bateria está colocando energia no circuito. Justamente, ela cria uma força eletromotriz e um campo elétrico conservativo que percorre todo o circuito. Ele passa pelo resistor, passa pelo indutor, tá bem? Aí quando nós passamos pelo resistor, parte dessa energia fornecida pela FEM, ela é perdida na forma de calor por efeito Joule. Daí, nós temos o sinal negativo, menos R vezes I, e a queda de potencial elétrico. Agora, quando nós estamos no trecho YZ, acontece uma coisa interessante. Nesse trecho entre Y e Z, onde está o indutor, dentro do indutor, nós temos dois campos elétricos simultâneos. O primeiro é um campo conservativo de origem lá na bateria. E o segundo é um campo elétrico não conservativo provocado pela variação temporal da corrente. Então, esse campo elétrico não conservativo ele só existe enquanto a corrente elétrica está variando. E como a corrente elétrica está aumentando, para combater esse aumento de corrente elétrica, o campo elétrico que é induzido, ele tem que ter o sentido contrário ao sentido do campo elétrico provocado pela FEM. E é exatamente por isso que a corrente não varia instantaneamente de zero para o seu valor final. Durante esse processo, parte da energia da bateria é armazenada nas espiras da tua bobina na forma de energia potencial magnética. Essa energia potencial magnética nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá bom? Vamos pegar todas essas variações de potencial que nós obtivemos e somá-las de acordo com as regras de Kirchhoff. Ao fazer isso, ficamos com ε menos R vezes I menos L dI dt, isso aqui é igual a zero. Regrupando os termos dessa equação, ficamos com L dI dt mais R vezes I igual a ε. Esta é uma equação diferencial que envolve a variável I e a sua derivada primeira, dI dt. A solução deve ser uma função I de t, tal que, quando I de t e sua derivada primeira são substituídas nessa equação em tela, a equação e a condição inicial I de zero igual a zero são satisfeitas. Ou seja, a corrente para o tempo inicial igual a zero é nula. Fazendo analogia com a equação do circuito RC, temos que a solução da equação diferencial do circuito RL ela é I de t, que é igual a ε sobre R, 1 menos ε elevado a menos RT sobre L. Em que, nessa equação, L sobre R é igual a tal L. Tal L é o que a gente chama de constante de tempo indutiva. Vamos analisar essa solução em três situações. Primeira situação, para t igual a zero. Para t igual a zero, nós temos exponencial de zero. Exponencial de zero é 1. Aí, dentro do parênteses da equação, ficamos com 1 menos 1, que é igual a zero. E com isso, a corrente é zero, como nós já tínhamos imaginado. A corrente para o tempo inicial ela é nula. Segunda situação, para um tempo suficientemente longo. Tá? Então, neste caso, um tempo infinitamente grande. Temos que a exponencial de um número infinitamente grande nessa equação converge para e elevado a menos infinito, que dá zero. E aí, nós ficamos com 1 menos zero dentro do parênteses, que é igual a 1. E aí, a minha corrente, para um tempo suficientemente longo, converge para ε sobre R. Esta é a corrente final apresentada pelo circuito depois de um tempo suficientemente longo. E a terceira situação é aquela em que nós fazemos um instante de tempo t numericamente igual à constante de tempo induzida, que é o L sobre R.
Então, neste caso, dentro do parênteses fica 1 menos exponencial de menos 1, que dá exatamente 0,63. Ou seja, a corrente para um instante de tempo exatamente igual à constante de tempo induzida corresponde a 63% da corrente final apresentada pelo circuito. Vamos analisar agora o processo de diminuição da corrente. Considere que a chave S do circuito ela foi mantida na posição A por um tempo suficientemente longo para que a corrente atingisse o valor final ε sobre R. Na sequência, a chave foi deslocada para a posição B. O efeito será o mesmo que remover a fonte do circuito. Na ausência da fonte, a corrente no resistor ela cai para zero, mas não de forma instantânea. A energia magnética armazenada nas espiras do indutor será utilizada para, em atenção à lei de Lenz, combater a diminuição da corrente elétrica. Nesse momento, a fé em alta induzida muda de sentido e sinal. A DDP nos terminais do indutor se iguala a DDP do resistor, ou seja, nós temos que menos R vezes I é igual agora L dI dt. Reagrupando os termos, temos então L dI dt mais R vezes I é igual a zero. Esta é a equação diferencial do circuito RL com a diminuição da corrente elétrica. Novamente, fazendo uma analogia com o caso do circuito RC, temos que a solução do circuito LR com a diminuição da corrente passa a ser então I de t, que é igual a ε sobre R, que é igual a exponencial de menos RT sobre R. Lembrando que ε sobre R é exatamente o valor da corrente inicial. Essa solução satisfaz a condição inicial de que a corrente inicial para o tempo zero é exatamente igual a ε sobre R. Perceba que tanto o aumento da corrente como a diminuição são governados pela mesma constante de tempo indutiva τL. Nesse sentido, é importante a gente observar 3 pontos fundamentais. Para t igual a zero, nós temos a exponencial dentro do parênteses igual a 1. Consequentemente, I de zero é igual a ε sobre R, como nós acabamos de colocar. Segundo ponto, para um tempo suficientemente longo, nós temos t tendendo a infinito. Então, nós temos a exponencial dentro do parênteses de menos infinito, que converge para zero. Ou seja, I, para um tempo suficientemente longo, vai para zero. E por último, fazendo o t exatamente igual à nossa constante de tempo indutiva, que é L sobre R, nós temos exponencial de menos 1. E aí, com isso, I da constante indutiva é 0,37 de ε sobre R. Ou seja, no instante t igual a tal L, a corrente diminui para 1 sobre E, ou seja, 37% do seu valor inicial. Para que possamos obter uma expressão matemática para a energia armazenada no campo magnético da bobina, considere novamente o circuito em tela, que mostra uma fonte de força eletromotriz ε ligada a um resistor e a um indutor. Já sabemos que a equação diferencial que governa o aumento da corrente elétrica nesse circuito é L dI dt mais R vezes I igual a ε. Reagrupando os termos, essa equação pode ser reescrita na forma ε, que é igual a L dI dt mais R vezes I. Como vimos, a equação é uma consequência direta da aplicação da regra das malhas, que, por sua vez, é uma expressão da lei de conservação de energia em circuitos com uma única malha. Multiplicando por I ambos os membros dessa equação, obtemos ε vezes I, que é igual a R vezes I quadrado, mais L vezes I dI dt. O primeiro termo representa a taxa com a qual a fonte fornece energia ao circuito. O segundo termo representa a taxa com a qual a energia é dissipada como energia térmica no resistor. Além disso, de acordo com a lei de conservação de energia, a energia que é fornecida ao circuito e não é dissipada no resistor deve ser armazenada no campo magnético do indutor.
Isso significa que o terceiro termo representa a taxa com a qual a energia potencial magnética, UB, é armazenada no campo magnético. Ou seja, du dt é igual a L vezes I di dt. Se a gente considerar que, nessa expressão, dt é uma quantidade diferencial, essa expressão ela pode ser simplificada, ficando com du é igual a L vezes I di. Nós podemos integrar os dois lados dessa equação. O resultado dessa integral do lado esquerdo é a própria energia potencial magnética. A integral do lado direito é L vezes I quadrado. Portanto, a energia potencial magnética é igual a meio de Li ao quadrado, que representa a energia armazenada por um indutor L percorrido por uma corrente I.